Já iniciei, doutora. Ok. Então, a doutora Natália também está presente aqui, está dando boa noite para todos, boas-vindas. Então, vamos dar início hoje, no último dia do mês de outubro, mais um mês importante até na luta dos direitos da pessoa idosa. No dia 1º de outubro é o Dia Mundial da Pessoa Idosa, é o dia também que foi promulgado o nosso Estatuto do Idoso, e nós temos muita luta para conseguir fazer com que esses direitos sejam, né, efetivados, e estamos há 19 anos na luta pelo Estatuto, mas se a gente levar a Lei de Políticas Públicas da Pessoa Idosa, que é de 94, é muito mais tempo, e a população está envelhecendo. Nós estamos num estado que tem 16% da população idosa, e nós precisamos começar a pensar nesse nicho e nesse recorte da população. Então, hoje a gente convidou a doutora Natália, ela é advogada, mestre em gerontologia pela PUC, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, da subseção da Penha, de França? É Penha de França Isso. mesmo? Isso. É especialista em Direito de Medicina pelo Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, especialista em Direito Médico Odontológico e Hospitalar pela Escola Paulista de Direito, responsável pelo blog Direito do Longeviver, junto ao site Portal do Envelhecimento, professora, palestrante e autora de livro também. Eu tive o prazer de conversar com a doutora e juntas a gente escolheu o tema de hoje: envelhecer, direitos e autonomia. Então, eu vou passar já a palavra para a doutora Natália, e aí para ela poder estar explanando para a gente. Ah, não, antes, desculpa, Fabrício. O Fabrício está aqui, o nosso presidente, para também falar uma boa noite para todo mundo. Fique tranquila, meu querido, isso aqui não tem protocolo, não. Na verdade, eu só queria, em nome de toda a diretoria, esse vasto currículo que foi lido da doutora Natália, agradecer pelo tempo, pela disposição. Eu sempre digo que a gente precisa beber da fonte da sabedoria, do conhecimento, para que a gente possa evitar a ignorância no sentido de não saber, né? E aí, ainda bem que na nossa caminhada, doutora Natália, existem pessoas como a doutora que cedem seu tempo e se aproveitam desse espaço para trazer esse tipo de conteúdo de qualidade, né? Eu sou um grande entusiasta aí de auxílio à pessoa idosa, tento fazer uma ponte entre o Conselho do Idoso, a doutora Carla que sabe também, talvez com segundas intenções, porque um dia todos seremos idosos, né? Mas a verdade é que a gente fala muito em inclusão e a gente esquece, né, que inclusão engloba todos, e a gente fica sempre num mesmo segmento, que deve ser, por óbvio, olhado, né, com todo respeito, mas eu acho que, né, nessas andanças das inclusões, os idosos eles acabam ficando esquecidos, e essa pode ser uma percepção muito pessoal minha. Então, quando a doutora Carla assumiu aí, nos concedeu essa confiança de seguir esse caminho com a gente, nós sabíamos que ela seria brilhante na condução da comissão, como tem sido. A gente não sabia que ela ia trazer o pessoal de Coimbra para cá, entendeu? Com esse gabarito extenso, com essa expertise sensacional. Então, é um prazer enorme tê-la aqui com a gente, e um prazer ter você combatendo, né, incluindo os idosos, e dando atenção para esses que não são tão olhados, né? Então, muito obrigado, desejo aí boas-vindas a todos que estão aqui participando, um agradecimento ao Dr. Francisco Tutler, da OAB de Itatiba, dê um forte abraço fraternal aí ao Dr. Cláudio, por favor, e um ótimo evento para todos. Doutora Natália, a palavra é toda sua. Boa noite a todos e todas. Sempre uma honra e um prazer muito grande estar participando desses eventos promovidos pelas diversas subseções aí da OAB e afins.
é sempre uma troca muito válida, né? E é um enriquecimento, eu acho que é muito maior para mim, né? Então, porque eu sempre aprendo muito mais com os questionamentos, com as reflexões de todos os colegas, dos profissionais que a gente vai encontrando aí ao longo do caminho. E antes de começar a minha fala, eu quero agradecer esse convite que chegou até mim por intermédio da doutora Carla, que, como ela disse, nós conversamos ao telefone por um tempo, que foi pouco, ao meu modo de ver, porque acho que a gente precisaria pelo menos marcar um café com direito a bolo, que acho que é o mínimo que a gente merece, para continuar aquela conversa que foi muito boa e deu origem ao título dessa palestra de hoje. Então, doutora Carla, desde já, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua acolhida, pelas suas ideias, pela sua receptividade, pela sua empatia com a causa. Muito obrigada também, doutor Fabrício, pelas palavras, nem sei se faço jus a tantas qualificações assim. Começa a me dar um pouco de medo, porque acho que é muita responsabilização, né? Eu digo que é muito atributo para pouco sujeito, sabe? Muito predicado para pouco sujeito da frase. Eu falo, não, tá bom, tá bom, tá bom. Então, espero minimamente atender aqui as expectativas dos colegas que tiraram um tempinho nessa noite para participar aqui com a gente desse encontro. Ao final, deixo os meus contatos, como já faço há um tempo, né, de praxe, a todos aqueles que queiram eventualmente entrar em contato para debater alguma questão, trazer alguma consideração e, igualmente, fazer alguma reclamação, porque eu sou sempre aberta a aprender, né? Então, estou aqui nessa noite para tratar sobre esse tema, envelhecer direitos e autonomia, dentro dessa comissão, que me chama atenção também por conta do nome, comentei isso com a doutora Carla, já que nos reencontramos aqui, né, nos bastidores dessa palestra online. Me chama muito a atenção a terminologia diversidade etária, que eu acredito que tem total pertinência com a temática do envelhecimento, dos direitos e da autonomia que precisa ser observada nesse processo. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa necessidade de se analisar o envelhecimento e a figura da pessoa idosa, que são coisas distintas, mas complementares. Então, quando a gente fala de envelhecimento, a gente fala de autonomia, a gente fala de direitos, eu já começo aqui fazendo uma consideração sobre a importância que toda a nossa categoria de advogados, militantes aí na área jurídica, de um modo geral, nós precisamos ter para com esse assunto, porque o envelhecimento não é um assunto, uma questão a ser tratada única e exclusivamente sobre a esfera biológica, como a gente vê tão fortemente hoje. Então, a gente precisa de uma conscientização maior, talvez, até por parte da nossa própria categoria mesmo, enquanto advogados aí, para enfrentamento dessa questão, não só como um objeto de trabalho, né, uma questão que eu posso me deparar aí no exercício das minhas atividades, ao atender um cliente, seja um terceiro ou seja um familiar, mas porque essa é uma questão que faz parte da vida de todos nós aqui, enquanto pessoas que nasceram um dia com vida e estão passando por esse processo de envelhecimento e vão aí ao longo do tempo, vão não, né? Vamos ao longo do tempo aí nos deparando com algumas situações que nos fazem refletir sobre a importância de se aprofundar um pouco mais nesta seara e buscar aí a satisfação de alguns direitos, de algumas questões, à ordem social das nossas existências enquanto seres humanos. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de reflexão já aqui de pronto, e partindo aqui, então, para uma compreensão mínima sobre essa questão que é o envelhecimento, né? Que a gente fala tanto, o que é isso? Por que a gente tem uma tendência a atrelar o envelhecimento à pessoa idosa? São coisas diferentes? É a mesma coisa? Como eu disse agora há pouco, né? Eu penso que a gente precisa ter um pouco mais de atenção e cautela, né? Com algumas afirmativas, com algumas análises. Então, quando eu digo que eu passo pelo processo de envelhecimento, questão essa que está atrelada a todos nós aqui, isso se deve ao fato de que um dia todos nós nascemos com vida.
Todos nós aí fomos, ao longo dos anos, construindo a nossa história, firmando aí as nossas escolhas e escrevendo, portanto, a nossa biografia. Essa é uma concepção que nós temos com relação a um tempo que é atrelado a esse processo de envelhecimento, chamado tempo kairosiano. E ao longo desse tempo kairosiano da nossa existência, diante das nossas escolhas, diante das nossas decisões, desse nosso exercício de autonomia, passado um certo tempo cronológico da nossa existência, surge, então, a figura da pessoa idosa, que, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, é alguém que tem aí 60 anos cronológicos de vida ou mais. Esse é, então, um processo intrínseco à natureza humana, que vai possibilitando, da junção desse tempo cronológico a esse tempo kairosiano, a construção da nossa individualidade, a construção e a formação de nós todos aqui, enquanto seres biopsicossociais que somos, ou seja, pessoas únicas, individuais, que carregam consigo, né, os seus aspectos biológicos, psicológicos e sociais. E quando eu disse no início da minha fala da importância de nós fazermos algumas reflexões enquanto operadores do direito, enquanto militantes aí na área jurídica sobre essa questão, é exatamente por conta dessa frase final aí de que somos seres biopsicossociais. Nós precisamos refletir um pouco mais sobre o que isso quer dizer, né? Que direitos eu tenho, que garantias eu tenho, a que é que isso me toca, no sentido de fazer de mim uma pessoa que, na medida em que os anos passam, é incluída ou excluída dessa sociedade de direitos e deveres. Se sou alguém que, com o passar dos anos, consigo efetivamente exercer a minha autonomia e garantir aí, né, a satisfação dos meus direitos, ou alguém que, com o passar dos anos, é alguém que recebe apenas e tão somente a imposição de deveres. Quem sou eu? Eu devo fazer, né? O que eu devo fazer? Eu deixo de existir? Eu deixo de ser considerado enquanto pessoa? O que é que a gente encontra aí na nossa rotina? Não só nós, né? Alguns de nós aqui, que já têm 60 anos ou mais, ou além, menos ou mais do que isso. O que vai acontecendo com a gente ao longo dessa jornada? Como é que são essas nossas garantias e como é que se dá essa realização, essa satisfação de direitos e esse cumprimento de deveres? Isso é tranquilo ou não é, né? A legislação, então, como eu disse há pouco, ela tem, quando a gente fala de pessoa idosa, né, de envelhecimento, ela tem aí como seu objeto central essa pessoa idosa que tem 60 anos ou mais, e ela traz disposições que visam amparar a autonomia dessa pessoa idosa de uma maneira ampla e restrita, na medida em que essa autonomia se evidencie, é claro, né? Há situações e situações. Mas, independentemente de ser uma autonomia ampla e restrita, ou de ser uma autonomia que já encontra aí alguma restrição, seja pela presença de uma CID, ou seja, dentro de uma classificação internacional de doenças, ou por se fazer presente alguma questão relacionada à CIF, Classificação Internacional de Funcionalidades, que são coisas também pouco discutidas pela nossa legislação, tem que buscar aí refletir a dignidade dessa pessoa, dessa existência, enquanto pessoa humana, né? Porém, né, comumente, a pessoa idosa é vista, com o passar do tempo, aí, como um ser que é inapto de decidir por si, alguém que se torna incapaz de tomar suas próprias decisões e que, na medida em que os anos passam, ficam cada vez mais sem vez e sem voz. Então, essas práticas tão rotineiras, tão diuturnas aí, elas fazem com que toda essa questão legislativa que já ampara essa pessoa idosa acabe se tornando inócua, muitas vezes, né? A gente sabe que não é simplesmente uma previsão normativa, isso tem que ser uma satisfação efetiva de direitos
e de cumprimento de deveres, o que não acontece na maioria dos casos, muitas vezes, infelizmente, por parte daquela que eu costumo me referir como uma sociedade primária próxima, que é a família, né? As famílias têm aí uma grande responsabilização neste cenário em muitos e incontáveis aspectos. Haja vista agora, né, um mês de outubro, em que a gente faz essa reflexão, mas a gente volta, né, o nosso olhar mais para a questão da pessoa idosa, não que nos outros meses não, mas por ser considerado aí, como a doutora Carla bem falou, né, o prazo aí, a data em que foi promulgado o Estatuto da Pessoa Idosa e algumas outras questões políticas internacionais voltadas para essa questão, os números de violências praticadas contra essas pessoas, por exemplo, que demonstram claramente que aqueles que são os agressores em maior número são, na maior parte dos casos, familiares, né? Filhos, netos, enfim. Então, nestas condutas, né, que nunca vêm sozinha, né, não existe uma violência única, muitas vezes são violências veladas, né, são violências que sequer são denunciadas, porque essa é uma parte que assusta ainda mais. Você saber que os números, em especial no estado de São Paulo, perdão, são os mais expressivos, por óbvio, pelo fato de termos uma população mais expressiva também, né? Ainda que sejam números que assustam a quem se atém a eles, nós sabemos que são números que evidenciam casos de subnotificação. Então, são condutas, né, reiteradas, muitas vezes sequer denunciadas, sequer levadas à apuração, que têm, muitas vezes, uma coligação com tudo isso que a gente está falando aqui, relacionada à impossibilidade de que uma pessoa idosa exerça sua autonomia e que, de maneira incontestável, né, por conta dessas práticas todas, tenha, então, aí a sua supressão de dignidade enquanto pessoa humana, às vezes pagando por isso com a própria vida, né, ou ficando aí sequelada, ou ficando com problemas que não tinha, enfim. A gente tem que lembrar, então, quando a gente fala de autonomia e dignidade humana, que estas são questões pilares aí do Estado Democrático de Direito, como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, segundo o disposto lá no artigo 3º da Constituição Federal, que prevê, né, a constituição de uma sociedade livre e solidária a promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso significa que deixar de lado a dignidade na velhice implica em afastar de forma arbitrária o que já dispõe, além do que bem disse também a doutora Carla aqui no início das suas exposições, já lá desde o ano de 1994, quando entrou em vigor, né, a Política Nacional do Idoso, nós já tínhamos uma observação complementar a essa, já ali vigindo desde o ano de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, uma vez que lá no artigo 2º, depois do mundo passar pelo caos da guerra e tantas outras barbáries naquele contexto, foi previsto que todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados naquela declaração sem distinção alguma. Então, por essa razão, entra aí, né, a consideração de uma contemplação à figura da pessoa idosa, né, uma contemplação a uma garantia de ser, o que também está evidenciado no nosso Estatuto da Pessoa Idosa hoje, ser o envelhecimento um direito humano, né? Então, eu tenho que ter esse olhar mais provocativo para pensar exatamente o que é, de fato, que desde então, lá, 1948, um pouquinho menos, aliás, de 3 anos de terminada a Segunda Guerra Mundial, o que é que mudou, né, de lá para cá, neste sentido, né? Fato é que a população idosa ela passou a ser cada vez mais expressiva, e assim vai continuar, né?
com problemáticas ainda maiores, quando eu me atenho aí, por exemplo, às tratativas em saúde, né? Porque hoje os avanços são diários, eu tenho tecnologias e inovações aí de todas as ordens, todos os dias. Então, ficam perguntas, por hora ainda sem resposta, né? Então, para quem é que isso vai servir? O que é que eu vou fazer com essas informações? Quem são as pessoas idosas que terão acesso a essas tecnologias todas? E, principalmente, né, ainda que tudo isso seja viável e seja possível, quem é que vai decidir por elas? Então, ficam alguns pontos ainda em aberto que a gente não consegue ter uma resposta precisa e contundente a respeito do que está disposto nestas legislações. Quando a gente fala sobre uma necessidade de buscar compreender melhor a respeito do envelhecimento, nós estamos, de uma maneira muito simples, tentando fazer com que a sociedade, né, no caso aqui, os operadores do direito, tenham uma consciência maior ou melhor a respeito do que isso significa, no sentido de buscar concretizar o que a Organização Mundial da Saúde traz aí como uma previsão sobre o envelhecimento ativo, né? Que tem muitas vezes uma distorção de compreensão bastante significativa, né? Eu brinco que o envelhecimento ativo não é aquela pessoa idosa que é campeão de squash ou que faz triatlon. Pode ser que seja, né? Claro, se ele tiver condições físicas, sociais, biológicas, psíquicas, econômicas, por que não? Né? Ele pode ser, sim. Mas o envelhecimento ativo ele precisa ser compreendido de uma maneira muito simples, como uma política que precisa propiciar aquelas pessoas que, porque vivem, envelhecem, ou seja, todos nós aqui, né? De termos aí a efetividade dos seus princípios basilares, que são saúde, participação social, segurança e aprendizagem, considerando as nossas individualidades. Porque quando eu contemplo o diferente, eu tenho, então, a possibilidade de inserir essa pessoa e de garantir a ela a satisfação dos seus direitos. E uma vez que eu contemplo essa pessoa e dou a ela a possibilidade de satisfazer os seus direitos, eu estou dando a ela a possibilidade de efetivar a sua autonomia, ou seja, de que ela possa efetivar, concretizar as suas escolhas e, de uma maneira constitucional, fazendo uma análise maior sobre isso, de ser digna enquanto pessoa humana. Então, eu preciso entender o que essa legislação, ou a falta dela, está refletindo, está trazendo para a nossa sociedade brasileira. Será que esses nossos diplomas normativos realmente, né, indo no sentido do que o mundo todo busca aí, com relação ao que prevê a Organização Mundial da Saúde, e já caminhando nesse mesmo sentido, legislações do mundo afora, né? Será que nós estamos realmente indo nesse mesmo caminho, ou são, muitas vezes, meras disposições legislativas que se tornam sem alguma efetividade? A gente precisa refletir, por essa razão, a respeito do que dispõe a legislação. Tentar, né, traçar aqui um caminho para ou consolidar o que já está presente, dizendo, olha, então tá bom, então eu tenho que entender que eu moro num país com dimensões continentais, que eu estou falando de uma legislação que é federal, e que ela vale do Oiapoque, tem que valer no Chuí, ela vale do Norte, tem que valer no Sul, e vice-versa, né? Porque a gente percebe que para esta análise, para essa afirmativa, são desconsideradas muitas vezes as condições particulares de parcelas significativas da população. São consideradas qualidades aí, ou não, né, de condições de vida, como, por exemplo, condições econômicas, socioculturais. É aquela velha máxima, né? Para eu poder brigar por um direito, eu tenho que saber que ele existe.
E muitas vezes a população se torna quieta, né, aí no seu mundinho ali, recolhida, reclusa, porque ela sequer sabe os direitos que ela tem, né? Então, a gente tem que lembrar, por exemplo, estados onde os acessos não são tão tranquilos assim. São pessoas que não têm acesso aos meios de comunicação, como pessoas que moram em grandes centros têm, né? Não tem, às vezes não tem energia elétrica depois de um determinado horário. Algumas pessoas sequer têm acesso a saneamento básico ainda. Então, essas coisas todas acabam refletindo, por absoluto, na efetividade dessas normas, né? Eu tenho que lembrar que eu tenho que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. E a gente vê isso na prática? Eu acho que não, né? Se os colegas tiverem alguma consideração, eu peço para fazerem no final, por gentileza. Então, a gente parte ali do que prevê a Constituição Federal, né, quando ela diz ali que, no artigo 230, está disposto que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, né? Só que, na realidade, no dia a dia, quem já é uma pessoa idosa ou trabalha com este assunto, observa claramente que há aí um empurra-empurra. Ou seja, a família acaba delegando essa responsabilidade para a sociedade, que muitas vezes responsabiliza o Estado ou por uma política pública ineficaz ou por uma ausência de política pública. E assim vai. Então, um joga para o outro, que joga para o um, e a maior prejudicada nessa história acaba sendo quem? A pessoa idosa, né? De fato, a gente observa que a autonomia nessa situação, que é aí a base de todas as outras legislações decorrentes dela, né? Tem uma supressão absoluta de efetivação com relação à pessoa que deveria ser amparada, e não é. A gente observa que é um verdadeiro e real mesmo, né? Jogo de empurra-empurra, de quem pode mais, de quem vai resolver, né? Então, a gente vai percebendo que essa coisa da dignidade, do bem-estar, do direito à vida, que vida, né? Se eu acabei de dizer aqui que algumas pessoas sequer têm acesso a saneamento básico, como é que eu posso pensar numa vida de qualidade nesse cenário? É complexo, né? A gente vê que de cara já tem coisas aí que a gente precisa pensar. Eu acho que meu PowerPoint travou, gente. Pronto. Agora, partindo aqui para o Estatuto, precisamente, lá no artigo 8º, está disposto que o envelhecimento é um direito personalíssimo. Muito bem, né? Como é que eu posso falar na efetividade de um direito que é personalíssimo, como eu comentei agora há pouco, se não são tratadas igualmente todas as pessoas, desconsideradas as suas desigualdades, em especial porque somos todos seres biopsicossociais? Também aí de cara a gente encontra uma disposição que por ora é uma previsão muito bonita, muito poética, né? Mas que faz refletir sobre a efetividade que ela traz com ela. Porque a gente observa claramente que há uma garantia constitucional replicada no Estatuto, que já vem lá, né, da promulgação dos direitos humanos, da Convenção, mas que vai se replicando, está aí, é garantista, mas qual é a aplicabilidade real dela? Será que a gente consegue visualizar nesse cenário? Até o ano de 2030, ou seja, daqui a 8 anos, 8 anos, vamos fazer uma análise aqui, uma criança alfabetizada, né? Dependendo do colégio, até de maneira bi ou trilingüe. Nós seremos o 5º país do mundo em número de pessoas idosas. Isso são dados comprovados pelo IBGE, ainda que nós tenhamos os brasileiros aí, né, as pessoas que vivem no território nacional, por conta do cenário da pandemia, nós tenhamos perdido aí de 2 anos e meio a 3 anos e meio da nossa expectativa de vida, mas caminhamos para esse número de sermos, de ocuparmos esse patamar.
Então, nós, boa parte de nós aqui, vai estar lá. E o que é que a gente vai fazer, ou o que a gente não precisa se preocupar para efetivar uma garantia que está disposta na legislação, dizendo, olha, eu posso envelhecer sendo quem eu sou, carregando as minhas características, exercendo e construindo a minha biografia, porque isso está lá no artigo 8º do Estatuto da Pessoa Idosa. Está tranquilo? Eu não sei, eu deixo para vocês pensarem, né? No artigo 9º, está dizendo ali, ser obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. No ano de 2021, o governo disse que não tinha previsão orçamentária para realizar o censo, né, para saber quem é a sua população, em que condições essa população vive, do que ela precisa, né, a que é que ela tem acesso ou não, né? E aí eu fico me questionando como é que eu posso, então, garantir políticas públicas de forma a propiciar o envelhecimento ativo e em condições de dignidade, se eu não sei nem para quem, se eu não sei nem para quê, né? Então, se eu não tenho uma destinação para dar para um dinheiro público, eu não vou conseguir responder duas perguntas muito básicas de quanto é que eu preciso e para que é que isso destina. Então, são situações que precisam ser revistas. Agora, no ano de 2022, ainda está acontecendo a realização do censo, né? Então, essa é uma das suas importâncias, porque a gente não sabe sequer em que condições essas pessoas vivem, né? A gente tem pessoas que moram, muitas vezes, em regiões mais periféricas, em regiões mais sem tanto acesso às questões mais básicas, que a gente não sabe nem quantas elas são, né? Se do último censo para agora, o número de pessoas idosas aumentou, isso é um fato. Mas tem coisas que precisam ser analisadas, como, por exemplo, em que condições aquelas pessoas que viviam lá atrás vivem agora, se eventualmente eram pessoas que eram ativas, né, eram responsivas, estavam ali concatenadas, se hoje elas desenvolveram alguma questão relacionada à sua funcionalidade ou à sua saúde enquanto doença mesmo. Então, qual é esse cenário? A gente precisa entender um pouco mais sobre isso, porque só dessa forma a gente consegue, de fato, propiciar o envelhecimento saudável em condições de dignidade. Sem isso, é impossível, né? Eu não sei para quem é que eu estou falando, o que é que essas pessoas precisam, né? No artigo 10, está disposto ali ser obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito à dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e na lei. O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos: faculdade de ir e vir e estar nos lugares públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Direito de opinião e expressão, crença e culto religioso, prática de esportes e de diversões, participação na vida familiar e comunitária, na vida política na forma da lei, faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Se lá atrás, né, nós já dissemos aqui sobre a questão de, na medida em que o tempo passa, ser tirada dessa pessoa já mais longeva, a possibilidade de toda e qualquer expressão a respeito do que melhor lhe parece, como é que ela pode escolher para onde ela quer ir, onde ela quer ficar, como é que ela pode se expressar, dar a opinião dela, exercer sua crença, frequentar culto religioso, praticar esporte, ter alguma diversão, participar da vida familiar? Olha que coisa mais contraditória, né? Eu preciso ter uma lei que traz isso. É uma coisa que a gente olha e chega a causar um desconforto, né? Que alguns dizem, mas isso não tem necessidade, né? É por conta daquela velha discussão, né? Legalidade, moralidade e ética, às vezes não se encontra ao longo de uma vida inteira.
isso é uma prova desse cenário, né? Participar da vida política. A colega agora há pouco comentou da dificuldade de conseguir levar a mãe para votar por conta da questão da acessibilidade, né? Os lugares não têm acesso, não tem rampa, muitas vezes, não tem elevador. Como é que eu consigo garantir isso, né? Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Isso eu acabei de dizer, né, que os cenários onde há violência, e essas violências muitas vezes são veladas, não há denúncia, não há apuração de responsabilização, e muitas vezes essas pessoas idosas não querem fazer isso porque elas já se acham um problema e elas dependem daquele que é o agressor por alguma circunstância, e ela vai levar essa notícia para frente a troco do quê? Né? Então, diante de tudo isso, a gente faz a seguinte pergunta: se não tem uma possibilidade de escolha, onde é que está a autonomia aí da pessoa idosa? São questões complexas, né? O artigo 17 diz ali, né, que a pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de participar aí do tratamento, escolher o que for melhor para ela, né? E traz as situações em que haverá aí ressalvas quando ela não estiver em condições de proceder à opção. Então, caberá ao cuidador, quando for interditada, familiares, médico, enfim. Mas a gente fica se perguntando aqui também, né? Neste cenário que também se repete, acho que sei lá quantas mil vezes todos os dias, Brasil afora, quem é que sabe efetivamente o que acontece com aquela pessoa idosa? Quem é que entra lá desesperadamente nos consultórios médicos e diz aquela frase tão corriqueira, né? Diz assim, olha, meu pai, se ele souber disso, ele vai morrer. Mas ele tem, né? Vou fazer um parênteses aqui na linha do tempo. Muitas vezes ele tem um diagnóstico de terminalidade. E, independentemente dele ter ou não um diagnóstico de terminalidade, a única questão aqui, o único ponto que inviabiliza o envelhecimento é a morte. Então, você só não vai envelhecer se você morrer antes, né? Você não vai se tornar uma pessoa idosa se você morrer antes. Então, resumindo, morrer todo mundo vai. A pergunta que a gente tem que se fazer é, quando eu tomo esse tipo de atitude, né, adentrando aí aos consultórios, né, querendo proteger essa pessoa, será que eu tenho consciência que eu posso estar tirando dela, muitas vezes, a chance de resolver uma questão de uma vida inteira, em tantos casos? Porque a gente trabalha com paliativo, né, com cuidado paliativo, e milita e debate essa questão. Agora eu estou lá no comitê de bioética, lá do São Camilo, enfim. A gente fica se perguntando, né, o quanto de vida você consegue, ao quanto de vidas você consegue dar dignidade quando você ouve aquela pessoa, quando você contempla aquele paciente e entende o que é importante para ele, né? Claro que em muitas situações vão haver conflitos bioéticos e tantos outros, mas a contemplação do paciente, né, a escuta, o esclarecimento para que ele possa ele decidir, para que ele possa ele entender o que faz sentido para ele dentro da existência dele, é só dessa forma, independentemente da idade que a pessoa tenha, que eu consigo, de fato, concretizar a autonomia e propiciar a dignidade. Sem isso é impossível, né? Mas não é incomum que as pessoas entrem lá desesperadas e falem, olha, se meu pai souber, ele vai morrer, se minha mãe souber, ela vai morrer. As pessoas vão para esse caminho, todos nós vamos, né? Agora, é minimamente desumano você tirar de alguém essa opção de escolha. Mas na prática isso vai se replicando, né? Vai se replicando. É o paciente, uma vez que ele tenha condições aí de entender o que está acontecendo, que tem que saber o que está se passando com ele, né? Ou seja, é ele que tem que saber qual é o diagnóstico, é ele que tem que ser esclarecido sobre os tratamentos, que tem que escolher aí, diante do prognóstico dele, o que é que faz sentido para ele. Então, a lei é clara, né, em dizer, olha, se tiver assegurado aí as suas faculdades mentais, escolha você, né? Você que tem que ser consultado. Mas, infelizmente, isso também na prática
Fora, né, que tem uma outra questão ética aqui, muito séria, que é o sigilo médico, que nessa situação ele é quebrado em absoluto. Muitas vezes por pressão de familiar, por pressão de acompanhante ali na condição de cuidador, dentre tantas outras situações, né? A educação também, né, como um direito da pessoa idosa, aqui trazendo uma notícia que faz a gente pensar sobre os números, de que a educação fundamental nacional é inegavelmente deficitária, já vista que o percentual da população brasileira que concluiu a educação básica obrigatória, ou seja, que concluiu no mínimo o ensino médio, é inferior a 50%. Na outra ponta cronológica da existência humana, quando falamos de idosos, a porcentagem de analfabetos deste grupo é de aproximadamente 20%. Ressaltando-se ainda que na região Nordeste, a população analfabeta com 60 anos ou mais chega a quase 40%. Então, como é que eu posso falar em educação, né? Como é que eu posso falar em acessos a direitos fundamentais se essas pessoas não têm sequer alfabetização, né? Então, por essa razão, o que eu disse, aquela fala agora há pouco, de que para alguns parece muito óbvia, né? Mas quando a gente começa a estudar a fundo os números, né? E como cientista, eu adoro números não mentem, ainda que alguns digam, números manipulados falam o que você quiser. Isso é verdade também, mas essa é uma realidade incontestável que a gente vê, né? Lá principalmente no interior do Nordeste, as cidadezinhas lá, que muitas vezes não tem nem saneamento básico, né? Como é que essas pessoas vão poder ter dignidade, vão poder brigar pelos direitos que elas já têm, que são todos esses que a gente está falando aqui, e tantos outros, se elas nem sabem que esses direitos existem? É complexo, né? É bastante difícil isso. Uma outra questão também, né, é que pensando na questão de como é que a gente está trabalhando isso, essa questão do envelhecimento dentro das escolas, né, dentro das formações básicas aí. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização da pessoa idosa, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimento sobre a matéria. A título de conhecimento também, né, quando eles falam, a lei fala ali eliminar o preconceito, a gente está falando de etarismo, né, que são práticas aí de condutas discriminatórias à pessoa idosa, única e exclusivamente por conta da idade que se tem, que ainda também, infelizmente, é bastante comum e são práticas muito reiteradas. E aí fica a pergunta, né? A gente não vê, na maior parte das escolas, pelo menos, essa preocupação de se trabalhar a inserção do processo de envelhecimento e de se levarem discussões a respeito desta temática, né? Então, automaticamente, isso implica, muitas vezes, numa proliferação de desrespeito e de uma consolidação de preconceitos, haja vista que não há um conhecimento, ainda que básico, sobre essa matéria. E por essa razão, a gente chega à conclusão, então, de que não é ainda um cenário no qual nós, enquanto sociedade, que trabalha aí as suas linhas de educação, que se vê preocupada com a linha da intergeracionalidade. A gente não tem esse olhar ainda, né? Existe muitas vezes, existem, né, melhor dizendo, cenários onde há aí discursos embativos, combativos, debates, mas nada que venha a levar a uma efetividade nessas políticas, né? A gente não vê nem crianças e adolescentes, menos ainda pessoas idosas, ganhando qualquer coisa com isso, né? Então, a gente fica naquele famoso secando o gelo, né? Mas é um cenário a se pensar. Um ponto também muito discutível é com relação ao trabalho prestado aí, que precisa ser prestado pela pessoa idosa, em especial por conta das condições econômicas que nós brasileiros, em que nós brasileiros envelhecemos no país, né? Ainda somos um país em desenvolvimento, com desigualdades sociais absolutamente gritantes,
E por essa razão, muitos de nós envelhecem aí e precisam manter, né, a sua subsistência dentro do que a lei diz aí de dignidade, com valores totalmente inexpressivos, decorrentes aí de aposentadorias e pensões depois de já terem trabalhado uma vida inteira e estarem aí em situações de total problemática de saúde e afins. Ainda assim, né? Mas ainda assim precisa, porque é aquela velha brincadeira, os boletos sempre vencem, então as pessoas precisam continuar trabalhando para poder pagar os boletos e ter aí essa mínima dignidade. Essa é uma garantia que está lá disposta no artigo 27, onde está previsto que na admissão da pessoa idosa em qualquer trabalho ou emprego é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Quem trabalha na área, quem já passou por isso, sabe que isso é simplesmente uma previsão legislativa, porque muitas vezes a prática vai para um caminho totalmente oposto a esse, né? E nesse sentido, existe aí uma notícia que eu trago também para a gente pensar, né? Segundo dados da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, o número de pessoas com 65 anos ou mais em vagas com carteira assinada aumentou 43% em 4 anos. Além disso, uma pesquisa realizada pela PwC prevê que até 2040, 57% do mercado de trabalho será composto por profissionais com idade acima dos 45 anos. Isso se deve à trajetória de envelhecimento da população. Embora a inserção de idosos no mercado de trabalho seja vista com bons olhos pelos gestores, fatores como limitação de criatividade, má adaptação às novas tecnologias e custos em termos de planos de saúde e assistência odontológica são fatores que impactam a contratação de profissionais da terceira idade. Então, ficam questões também para a nossa reflexão aqui, de se eu já tenho dados que me mostram quais são os possíveis limitadores dessa inserção nesse mercado de trabalho de uma forma efetiva, né? O que eu estou fazendo para mudar isso? Se eu já visualizei ali alguns pontos, como, por exemplo, a necessidade que os idosos têm de se adaptar às novas tecnologias. Hoje, estão surgindo tecnologias inclusivas com relação à pessoa idosa, em especial por conta da questão audiovisual, que são esses celulares, tablets e computadores com telas maiores, né, com teclas mais objetivas. Mas, em paralelo a isso, existe também um fenômeno muito crescente, que é o do abandono digital, de pessoas que não têm o amparo e o aparato que precisam ter por parte dos seus para poder acessar tudo isso, por mais simples objetivo que possa ser. Então, isso muitas vezes em decorrência de uma total, né, agora depois eu vejo para você, agora eu estou com pressa. Ou simplesmente de não dar importância para esse assunto e não entender que essa prática ela é exclusiva, né? Ela exclui a pessoa idosa de um direito que ela tem. Porque muitas vezes ela não consegue acessar, né, e ter uma boa colocação profissional por conta disso, né? Será que essas pessoas, quando elas praticam essas condutas, elas estão se atendo a isso ou isso passa despercebido porque está sempre todo mundo com pressa, né? A pessoa idosa tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Bom, essa questão da moradia digna também, por si, demanda horas e horas de discussão. A gente está vivendo um momento muito complicado, né, aqui, pós-eleição, mas não é um problema de agora, né? Então, assim, a necessidade, por exemplo, de uma compreensão melhor e maior a respeito, dentre outras coisas, do conceito de deficiência, né? Deficiência é um conceito social.
As pessoas precisam entender que quando a pessoa idosa ou a pessoa ali, o deficiente, está num ambiente adaptado, que supre as suas deficiências, essa deficiência ela não existe mais, né? Então, essa é a conceituação adequada de deficiência. E o idoso, para que ele tenha dignidade, ele precisa estar num ambiente desse, né? Com rampa, com a altura certa da cama, do vaso sanitário, dentre tantas outras coisas. Mas isso no dia a dia, né? Eu já disse aqui, sei lá quantas vezes, que sequer saneamento básico eu tenho, como é que eu posso pensar na altura do vaso sanitário, né? Então, é muito complexo tudo isso, né? E nessa coisa de moradia, conforme o tempo vai passando, né? Aí tinha um casamento ali de 30, 40 anos, os filhos saíram de casa, um ficou viúva, outra ficou viúva. Ah, e fica aquela coisa, aí vem os filhos, falar, não, a mãe vai morar com você, vai morar comigo, ela vai morar com a avó, enfim, aquela coisa que a gente bem sabe como é que é. Quem é que decide, né, na prática dos dias, onde é que essa pessoa idosa vai morar? É ela. Muito difícil, muito difícil. E ainda assim, quando ela decide, né, quando é ela que fala, olha, então eu vou optar aqui por morar numa instituição, né, uma ILPI, antigo asilo. Hoje nós dizemos Instituição de Longa Permanência de Idosos, né, ou ILPIS, como dizem alguns. Eu vou morar ali numa ILPI. Aí vem um outro problema, né, porque quando você vai morar numa ILPI, as ILPIs, uma vez que elas são contratadas, elas têm que ofertar segurança aos seus moradores. E nessa situação de ofertar segurança, são situações em que as rotinas passam a ser normatizadas, né? Vem umas normativas, hora para dormir, hora para tomar banho, hora para comer. Então, ali naquele cenário de bate-pronto, essas pessoas já perdem a identidade dela. Ah, mas eu sou lúcida, orientada, responsiva, eu não tenho nenhuma cognição, meu cognitivo está preservado, eu quero sair. Por que eu não posso sair? Me deixa sair, né? E aí começam aqueles embates, aquelas discussões onde é praticamente impossível imaginar que dá para se respeitar a autonomia no cenário desse. E isso, né, essa situação das instituições de longa permanência, é um cenário que vai se replicando aí diuturnamente, muitas vezes sem nenhuma regularidade, colocando em risco uma parcela absolutamente expressiva da população e que a sociedade ainda não está pronta para discutir, né? Porque eu não estou, muitas vezes, nem discutindo a regularidade da própria instituição, como é que eu posso discutir o que está acontecendo lá dentro? Então, a gente está trilhando um caminho que ele está ficando parecendo um queijo suíço, cheio de buracos. Só que a gente está caindo nesses buracos. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para olhar para isso e tentar melhorar esse cenário, porque senão vai ficar difícil, né? A prioridade de tramitação também é um ponto que chama muito a nossa atenção, porque os direitos das prioridades aí são inúmeros, né? De atendimento em órgãos públicos, formulação e execução de políticas sociais públicas. Eu acabei de falar, não teve censo. É que pode ter prioridade na política pública? Não tem censo. Não tem avaliação de quem são essas pessoas, onde elas estão, o que elas precisam, né? Da mesma maneira, não dá para se pensar numa destinação privilegiada de recursos, numa viabilização de forma alternativa de participação, de convívio social aí com as demais gerações. A gente acabou de falar, não estamos trabalhando aqui a intergeracionalidade, né? Priorização de atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto os que não possuam condições, capacitação e reciclagem dos recursos humanos. A maior parte dos órgãos não tem, via de regra, uma preocupação em estudar essa questão do envelhecimento. Vai se replicando, né? Eu vou trazendo diretrizes e normativas e aquilo vai se aplicando, ninguém está preocupado quais os efeitos reais que aquilo está trazendo. Precisa parar para analisar isso, né? O que exatamente, como é que eu estou ocupando o meu tempo, como é que eu estou instruindo os meus funcionários dentro da minha empresa, dentro da minha instituição, para ter um olhar mais contemplativo com relação àquele público que eu estou atendendo, que é um público de pessoas idosas, né? Porque também entender, né, que o público idoso de 10 anos atrás não é o público de agora. A sociedade mudou demais e vai mudar cada vez mais. Cada vez mais. E quando eu digo mudar cada vez mais, eu estou dizendo, inclusive, de mudanças aí genéticas mesmo.
A gente está mudando, indo naquela linha de evolução da espécie de Charles Darwin e caminhando num sentido de evolução científica mesmo da espécie. Se a gente parar para pensar, né, hoje as pessoas são feitas em laboratório, né? Então, não são simplesmente mudanças comportamentais, isso é fato, né? Os valores, a moral, tudo tem mudado, né? De 100 anos para cá, o mundo deu aí pelo menos umas 2 voltas no 360 e ainda eu acho que está rodando um pouco. Mas fato é que nós estamos evoluindo enquanto sociedade, inclusive geneticamente, e o que a gente está fazendo com essa informação, né? Então, a gente está negando, quando a gente olha para essas perguntas, que vejam, né, lógico, são pontos de vista, cada um aqui, todos os outros que assistam essas colocações ou tantas outras, podem fazer as suas reflexões e trazer as suas considerações. Eu não sou aqui a dona da verdade absoluta, mas se só nesses momentos em que a gente está junto aqui já tem tantas perguntas sem respostas, imaginem o que podem vir se a gente não resolver, pelo menos o que a gente já tem certeza que está errado, né? Porque está errado, né? A questão da prioridade especial dos 80 em relação aos 60, como é que você resolve isso dentro de estruturas como o próprio Poder Judiciário mesmo? Onde inúmeras são as situações em que você vai aos fóruns e pergunta, olha, foi observada a prioridade de tramitação aqui, né? E não mais não uma única vez, mas uma centena delas, a gente ouve aquela pergunta de devolutiva do serventuário, dizendo assim, mas o juiz deferiu? O juiz tem que deferir, está na lei, né? Está ali, eu fiz uma prova documental, ele tem 80, ou ele tem... Então, assim, a gente vai criar uma vara especializada para a pessoa idosa, e se criarmos essa vara, ela vai ser com relação a quem, né? Qual é a competência dela? Com relação à pessoa, com relação à matéria, ambas. Se no meio do caminho o processo não for julgado, ou se tiver recurso, o que vai valer? Vai valer da hora que eu distribuir? Vai valer da hora que eu for executar? Muda a competência? Como que funciona isso? Se no meio do caminho eu tiver aí uma pessoa que se torna, que venha ter alguma deficiência, como é que eu vou efetivar isso? Está na lei, o que eu vou fazer com essa informação? Eu estou preparado para isso? Eu já entendi que está evoluindo, né, que precisa de urgência, que a gente precisa parar de ouvir dos serventuários da justiça aquela pergunta do é urgente? É urgente, é mais do que urgente, é urgentíssimo, né? Não precisa que o juiz defira, está na lei, vamos aplicar a lei, ela já está aí, né? Entender também, quando eu falo de prioridade, que também dá uma discussão absurda isso, em termos de saúde, né? A prioridade ela tem que ser entendida como urgência e emergência. Não é porque tem 5 ou porque tem 80, é a situação da pessoa em si, a destinação de recursos para dar a ela a melhor qualidade de vida dentro daquele cenário em que ela se apresente. E quando eu digo dar melhor qualidade de vida, eu estou deixando claro aqui, não é garantir que ela vai viver, porque a medicina é uma ciência de meio, não de fim. Então, dentro daquele cenário, daquela urgência, daquela emergência dela, amparar a sua necessidade por conta das particularidades que ela já carrega com ela, tendo 5 ou tendo 80 anos. Mas, na prática, não é isso que a gente vê, né? A gente sabe como é complicado isso. Uma outra situação também para a gente pensar aqui é sobre a adoção do regime de casamento, né? O Código Civil, ele é claro lá em dizer que a partir dos 70 anos eu tenho que obrigatoriamente adotar o regime de separação total de bens, não diferenciando aí se é homem ou mulher, e essa justificativa que eu trago aí, dentre tantas outras que a gente pode encontrar, partindo lá do STJ, dizendo que a ratio legis foi a de proteger o idoso e seus herdeiros necessários dos casamentos realizados por interesse estritamente econômico, evitando que este seja o principal fator a mover o consórcio para o enlace. Valendo aqui também, né, a lembrança de que essa restrição ela vai ser analisada pelo STF em grau de repercussão geral. É um processo lá suspenso e aí eles vão ver se realmente é o caso de se manter ou não essa questão aí dos 70 anos. Mas, aí caminhando aqui para um regime, né, para uma situação em que um casamento aconteça,
mas ele seja precedido de um longo relacionamento em união estável, o STJ entende que essa obrigatoriedade do regime de separação de bens, ela é afastada, né? E aí, a gente fica se perguntando, então, né, se a idade tira da pessoa idosa a capacidade de saber com quem é que ela está casando, e por que a sociedade, então, atrela o envelhecimento à senilidade? Porque a impressão que fica é, eu não sei com quem é que eu estou casando, se eu tenho 70 anos ou mais, que agora eu tenho 70 anos, então eu já estou senil. Eu não sei quem é essa pessoa, eu não conheço essa pessoa, né? E dá uma clara visibilidade a uma sobrevalência aí do direito sucessório em relação à disposição patrimonial da própria pessoa, lembrando que direito sucessório é uma perspectiva de direito, não existe herança de pessoa viva, né? E a gente vê na prática que a sociedade caminha num sentido totalmente oposto a isso. Não, não pode, meu pai não pode fazer isso, ele está gagá, ele está maluco, né? Não está mais ligando Lé com Cré, não tem que deixar ele fazer isso aí não, né? Será que realmente a idade tira isso das pessoas? Será que todo mundo que envelhece é senil mesmo? Não está havendo um entendimento distorcido e equivocado sobre esses pontos, né? Por essa razão, então, né, como eu disse agora há pouco, no regime de bens da união estável vale a mesma regra, se não for, né, precedido aí da longa convivência, né? E aí a gente se pergunta se há alguma alternativa, porque entra em conflito, então, o que dispõe aí, o que a gente entende por autonomia e o que prevê a legislação. E uma saída, então, é a doação, né? Eu posso doar, né? Lembrando que a lei determina que para que a doação seja válida e possa produzir efeitos, é necessário preservar a legítima, ou seja, metade dos bens da herança pertencentes aos herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro, tem que ser preservado, senão vira aquela balbúrdia de todo mundo entrar ali, né, com 1000 petições, provocando o judiciário, basicamente com aquela afirmativa de que, olha, meu pai não sabia o que ele estava fazendo, agora que ele tem 70 anos e arrumou essa namorada de 20, de 30, de 40, sei lá, porque ele está gagá, né? Ele não podia fazer isso. Vamos anular esse negócio porque está tudo errado, né? Então, eu trago aí algumas considerações, né? Como, por exemplo, os brasileiros, né? Nós estamos vivendo mais, mas não necessariamente estamos vivendo melhor. Nós vivemos em um mundo globalizado e nossa legislação, como disse agora há pouco, tende a seguir aí as legislações mundiais, buscando o que dispõe sobre o envelhecimento ativo. Por essa razão, nós não podemos mais atrelar envelhecimento à senilidade, mas precisamos considerar o processo de senescência, que é um envelhecimento não só, não necessariamente um processo de existência humana ao longo do tempo, que traga um comprometimento cognitivo, que é o que acontece na senilidade. Pode acontecer um envelhecimento meramente senescente mesmo, né? Pode haver queda de cabelo, rugas, alteração de peso, desenvolvimento aí de eventuais doenças não transmissíveis, como diabetes, colesterol, triglicérides, DPOCs, enfim, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, dentre outras coisas, né? E a gente já sabe, né, que isso acontece em muitos países do mundo, que no Brasil a gente tem essa previsibilidade, mas fica a pergunta, isso é efetivo ou não, né? Uma das questões que nos faz chegar à conclusão de que nós estamos caminhando no que o mundo persegue, no que o mundo busca, é a inovação trazida pelo próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, quando, lá, a partir do dia 6 de julho de 2015, nós observamos que a ação de curatela, que é uma ação movida na evidência aí de uma pessoa que tem o seu processo cognitivo comprometido, ou seja, alguém que está em situação de senilidade, não só de senescência, passou a ser uma ação de caráter absolutamente provisório e excepcional. Por quê? Porque esse processo, muitas vezes, né, esse quadro de comprometimento cognitivo, ele pode ser, por exemplo, transitório. Eu posso ter uma inovação amanhã e mudar esse cenário, uma inovação tecnológica, por exemplo. Essa pessoa pode sair de um coma, né, dentre outras coisas. E aí, a lei, então,
passou a prever a possibilidade que eu entre, né, se eu for uma pessoa aí que tenho alguma deficiência, estou aí ao longo do meu processo de envelhecimento, que tenho alguma deficiência e que preciso tomar decisões com relação às práticas dos meus negócios, da minha vida civil, né? A legislação, então, passou a dispor sobre a possibilidade de que eu, nessa condição, possa eleger pelo menos 2 pessoas idôneas a mim, né? Com as quais eu mantenha vínculos e que gozem da minha confiança para me prestarem apoio na ação de tomada de decisões aí sobre os atos da minha vida civil, fornecendo a mim os elementos e as informações necessárias para que eu possa exercer a minha capacidade. Mas nós nos deparamos com números que são bastante impressionantes com relação ao desconhecimento dessa ação de tomada de decisão apoiada, inclusive por parte do próprio Judiciário Paulista, né? Dado aí um número inexpressivo de processos distribuídos no TJ São Paulo a partir do ano de 2015. Aqui eu trago para vocês darem só uma olhadinha, em especial com relação aos anos de 2020 e 2021, quando ali no ano de 2020 nós tivemos apenas e tão somente 14 processos nesse sentido, e no ano de 2021, 48. Quando, em detrimento aos outros, né, curatela e interdição, ainda que a terminologia interdição também esteja equivocada, nós temos aí números absolutamente mais expressivos. Então, muitos de nós, enquanto advogados, sequer sabemos dessa possibilidade de caminharmos nesse sentido de uma ação de tomar decisão apoiada em detrimento de uma ação de curatela, né? Os números estão aí. E aí, então, já caminhando aqui para o final da minha apresentação, sem me alongar muito, porque daqui a pouco eu vou receber uma ordem de despejo virtual, não sei se isso existe, mas vamos criar aqui esse instituto. Fica aqui a minha consideração, né, a minha pergunta, dentre tantas outras que os colegas possam fazer. Como é que eu faço, então, para garantir um envelhecimento que garanta direitos e salvaguarde a autonomia de forma efetiva, já que a pessoa idosa se vê privada, muitas vezes, até mesmo de ser quem é, por influências familiares, de conhecidos e em acatamento às próprias leis, em muitos casos. Então, eu agradeço, né? Deixo essa consideração aqui para vocês, deixo os meus contatos, aqueles que eventualmente ainda não o tenham, né? Aproveito também para reiterar aqui o meu agradecimento à doutora Carla, ao doutor Francisco, que está presente aqui, ao doutor Fabrício, a todos os outros colegas que participaram aqui com a gente essa noite, e passo a palavra para vocês agora, e estou aqui à disposição. Muito obrigada. Doutora, eu que agradeço imensamente todo esse conhecimento aqui, compartilhado com todos nós, né? Tá gravado, então nós vamos poder compartilhar com os demais que não puderam nesse momento estar presente. Eu fiz inúmeras anotações aqui e eu não vou ficar me delongando nas minhas palavras, porque eu acho que só um café não vai dar certo, viu? Eu acho que a gente já marca o café com o jantar. Olha, o Fabrício está rindo ali, eu acho que longo... vai ser tudo por conta dele, inclusive. Ele está rindo, ele está feliz, assim. Doutora, você não sabe que eu abri um café em Valinhos? Já tem até onde lá, oferecer. Gente. Lá, ó. Doutora, então a Só senhora vem. está convidada a vir para Valinhos, a gente vai sentar lá para bater um papo. Já está aceito. Depois passa o endereço direitinho, entendeu? Já vou passar certinho, viu? Porque, ó, Fabrício, para a gente só discutir sobre o tema, tá? Eu vou falar. A gente ficou quase 1 hora quase no telefone. Isso que eu nem conhecia direito a doutora, mas a gente deu uma empatia. Eu chamo isso de encontro de almas, doutora. Imagina que eu falo pouco, né? As pessoas que falam pouco é assim mesmo. Mas, assim, foi de grande conhecimento. Eu vejo muitas vezes mesmo, algumas palavras aqui me trouxeram até a memória
viva essa semana da minha mãe comentar um episódio que nós passamos em outubro do ano passado com meu pai, e na hora que o médico pediu para tomar uma decisão, ele falou, chama toda a família. Minha mãe falou, não, toda a família não, sou eu, minhas 2 filhas e ele. Na hora que o médico falou, a operação precisava fazer tudo, o que vocês vão decidir? Não, não vai ser a gente que vai decidir, vai ser ele que vai decidir, a vida é dele, não é nossa, né? E o médico até assustou na hora, mas ele falou, não, ele vai decidir, a decisão foi dele. Então, muitas vezes, até o próprio médico já tira a autonomia da pessoa por ela ter mais de 60 anos. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar, a gente precisa ter esses tipos de conversa para a gente pensar a efetividade que nós estamos tendo do estatuto, das leis que estão previstas, né? Eu não vou Deixa eu só fazer um parênteses na sua fala. Uma das questões que a gente debate muito é sobre a questão da pessoa ter esse conhecimento dentro de uma instituição hospitalar ou na iminência de precisar fazer um procedimento, realizar um exame, né? Dela saber, dela considerar a hipótese de que ela pode e deve se expressar e ser considerada em sua expressão. Porque quando a gente se depara, não uma vez, mas na maior parte delas, com questões que a gente chama de conflito bioético, lembrando, né, que a autonomia é um dos pilares da bioética, a gente vê que muitas vezes esses conflitos acontecem por quê? Porque são equipes né, que atuam naquele cenário, e aí surge uma discussão sobre qual é o procedimento que eu vou realizar. E nessa discussão entre essas equipes e nessa busca de qual é o melhor procedimento a ser realizado, alguns conflitos, então, em princípio, eles vêm por conta do embate aí entre os outros dois outros princípios da bioética, né? Que é beneficência e não maleficência. O que vai fazer melhor, o que não vai prejudicar aquele paciente. Só que muitas vezes se esquece do princípio da autonomia. Então tem que vir alguém, às vezes, né, ali naquele cenário, e explicar para aquela pessoa, olha, o que faz sentido para você? O que é importante para você? Você entendeu tudo que eu te falei? Né? Você tem direito de não escolher nenhuma dessas alternativas aqui, né? Mas isso é um trabalho que precisa ser realizado e disseminado ainda nível SUS. E a gente vê acontecendo isso, e não são todos os hospitais, não são todos os nichos de saúde, na esfera privada. E a gente precisa entender que isso é uma política, uma lei federal, né, inclusive, tem lá a lei dos cuidados paliativos e tal, e a gente precisa levar isso para o SUS, entende? Então, assim, os médicos também precisam entender um pouquinho mais sobre essa necessidade de se aplicar isso a todos os pacientes indistintamente, independentemente da idade que se tenha, né? Uma vez que ele tenha condições de entender o que é que está acontecendo ali, né? E ser ouvido e considerado. Porque, de fato, né, não adianta o médico simplesmente chamar a família e você tem que... Foi excelente. Assim, olha, quem vai decidir são eles. É ele. A vida é dele. Né? Mas é muito importante, realmente, isso. Agora eu vou deixar meus colegas poderem fazer perguntas. Tem aqui alguns Posso comentários. fazer uma, doutora Carla? Pode, por favor, Na Fabrício. verdade, doutora Natália, eu fiquei intrigado quando você falou em relação à interdição, de não ser o melhor termo para ser utilizado quando a gente fala desse tipo de procedimento para idoso. E eu sou uma pessoa que me preocupo muito em querer falar, porque hoje... Tá sem Mas som. nem sempre
Tá me ouvindo agora? Agora voltou, sim. Então, tá bom. Eu acho que a gente, às vezes, não quer ofender, né? Mas acabamos falando inadequadamente e a pessoa acaba por entender ofensivo aquilo. E a ideia não é essa. E eu sempre utilizei o termo de interdição. Então, quando você falou, olha, interdição não é o termo mais adequado, né? Eu fiquei intrigado do porquê. Você poderia entrar um pouquinho mais nessa seara? Sim, hoje a gente fala curatela. Ainda que a lei lá, próprio Código Civil, de Processo Civil, tragam a expressão interdição, a gente tem que lembrar que, por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou a Lei Brasileira de Inclusão, a gente caminha no sentido da inclusão, né? Como o próprio nome diz. Então, por essa razão, quando a gente fala, se a gente começar a replicar a terminologia interdição, eu sempre uso isso de exemplo, porque eu acho que fica mais claro, né? Quando você está assistindo um filme, ou quando você passa por algum lugar e tem uma catástrofe, cai um prédio, enfim, você não vê aquela faixa escrito interditado? Aquela interdição significa aqui ninguém passa e de lá ninguém vem, não é? Se eu estou hoje Faz vivendo sentido. numa sociedade em que eu preciso garantir a essa pessoa, ainda que ela tenha comprometimento cognitivo, independentemente do grau em que ele se apresente, né? Eu preciso garantir a ela a autonomia no limite em que essa autonomia se faça presente. Como é que eu vou acessar essa pessoa e permitir que essa pessoa acesse a sociedade e o caminho da garantia dos seus direitos, se ela estiver atrás dessa faixa, se ela estiver interditada? Então, usar essa expressão é no sentido totalmente oposto ao que a Lei Brasileira de Inclusão traz, de considerar a curatela, por exemplo, uma medida subsidiária e não principal, de garantir que os direitos a serem efetivados por aquele que é o curatelado e não mais o interditado sejam única e exclusivamente com relação às questões de patrimônio e negócios. Porque Mas senão o os nosso outros... judiciário continua utilizando O esse nosso termo. judiciário continua utilizando, são muitas as sentenças, os acórdãos, perdão, já usam a terminologia curatela, mas não são muitos. Mas, para você ter uma ideia, depois, se você quiser, para ficar mais claro, você pode entrar no banco de sentença do TJ São Paulo e jogar esses dois nomes para você entender o que eu estou falando. Não sei se você conhece o banco de sentença, que está lá no site do TJ, não o de jurisprudência, né? Sentença mesmo. E também, agora fazendo um merchan aqui a meu favor, eu escrevi um livro sobre o tema, e ele está publicado, está disponível para venda no site do Portal do Envelhecimento, e eu trago essa questão, passo por ela, né? E tem até uma frase que eu uso no livro que eu digo: eu consigo interditar ruas e casas, mas eu não consigo interditar pessoas. É por essa razão, entende? Fez todo sentido, doutor. Inclusive, eu estou pensando em mandar um ofício amanhã para os nossos juízes, pedindo para eles lerem seu livro. Não, calma, vamos por partes. Tá certo. Mas seria Doutora importante, Carla, né, se começassem a usar o nome certo, né? Ninguém que se chama José gosta de ser chamado de Joaquim. Então, eu acho que é só um adendo aqui na fala, né? Complicado, mas real. doutor Francisco abriu o som, quer fazer alguma pergunta? Sim, só uma colocação, só para terem uma ideia. Eu me formei faz 2 anos em Direito. Eu completei 70 anos já. Tá? E estou apaixonado pelo direito. Por quê? Porque eu tenho história de vida. E passei por muitas coisas. Em 2014, eu fiquei viúvo. Daí eu falei, o que eu vou fazer à noite? Eu não quero saber de televisão, nem nada. Eu gosto muito de ler. Tem uma faculdade pertinho aqui de casa, 15 minutos, 10 minutos, na USF, Universidade de São Francisco, aqui em Itatiba. Falei, vou estudar. Bom, eu entrei na sala de aula, pensaram que eu fosse o professor, logo no primeiro dia. Eu falei, não, eu sou colega. E
Daí o primeiro professor, primeira aula, primeiro semestre, perguntou para cada aluno por que estava lá fazendo direito. A maior parte na faixa dos 18, 19 anos de idade. Aí começou a perguntar, porque meu pai tem um escritório de advocacia, eu quero seguir a carreira, quero fazer concurso público, preciso do título de bacharel, o outro porque meu pai mandou eu fazer. E a primeira coisa, quando me perguntou, eu falei, porque eu quero parar de ser enganado por advogado. Por vários processos andando durante a vida, ações que eu entrei contra outras pessoas ou empresas, e depois de formado, agora 2 anos atuando no direito, principalmente na parte de regularização de registro de imóveis e coisas que estão chegando. Eu estou participando num escritório de advocacia, tenho colegas. Eu percebi que não é nada disso, né? Não é o profissional do direito que engana as pessoas. Não tem isso, não existe. Pode até ser que um ou outro, tá, fuja, mas é o nosso judiciário que é muito complexo, tá? E ele atrasa muitas vezes as coisas. Eu estou atuando, fazendo o inventário, já faz 8 meses que eu estou trabalhando, os herdeiros são todos acima de 60 anos, eu tive que provocar novamente, e o juiz falar, olha, daqui a pouco vai ter mais herdeiros, porque esses que são diretos não vão estar mais aí. Daí veio uma outra resposta. Mas o que eu queria colocar principalmente nesses anos de vivência, o que mudou muito é o ambiente familiar. A educação em casa. A doutora Natália falou dos filhos, da reunião da família. Quantas famílias hoje tomam café da manhã juntos, almoçam juntos, jantam juntos? Ou os jovens chegam em casa, vai cada um para o seu quarto, com o seu tablet, com o seu celular, ou a mãe e o pai têm que trabalhar, é uma realidade atual, tá? Então, no final de semana, não tem mais aquele convívio familiar também, só quando as crianças são bem pequenas, tá? Mas quando já estão nos seus 12, 13 anos de idade, vai cada um para um lado. Então, eles não têm perspectiva de saber o que é um envelhecimento. Tá? Eles não sabem se os pais estão envelhecendo, quanto menos ainda os avós. Tá? Então, essa união familiar, para mim, é a base do respeito ao idoso, tá? Que não existe. É uma coisa que nós, principalmente das comissões do bem-estar do idoso, estamos tentando fazer e ajudar. Eu só queria colocar isso. E agradecer o convite à doutora Carla, que foi muito oportuno e a palestra muito interessante, muito educativa. Muito obrigado. Obrigada, senhor, Magine. Doutora, tem uma questão aqui que a doutora Arlete está perguntando se o material vai ser disponibilizado. Claro, mando para você. Tá, Pode eu ser? já Eu te mando. pode, eu disponibilizo no grupo para todo mundo, encaminho. Tem alguns comentários também sobre nos concursos de magistratura, a doutora Thais pôs, nos concursos de magistratura havia há algum tempo previsão de limite máximo de idade, 55 anos, e após um período foi extirpada pelo caráter discriminatório. Por outro lado, algumas multinacionais abriram vagas de estágio para profissionais em curso superior, com idade acima de 50 anos. Mais ou menos igual aquele filme O Senhor Estagiário, que é um filme que eu gosto imensamente. Acho que eu já assisti umas 10 vezes. Sim. E é importante.
A doutora Arlete pôs que os juízes deveriam estar assistindo aqui a palestra da doutora. Vamos ver se a gente consegue fazer um dia ela presencial. Eu acho que tá rolando uma conspiração do cosmos, assim, sabe? Porque todo mundo fala isso, aí eu falo, gente, e aí, como é que vai ser, né? Porque eu não sei qual seria a reação deles. É engraçado, já tive algumas oportunidades, eu tenho mais proximidade com a promotoria, né? Por motivos óbvios, assim. E é muito interessante, porque a gente percebe que, até no sábado agora, eu fiz uma live com um promotor do Ceará, né? Depois, se vocês quiserem olhar no meu Instagram, tá lá o link. E essa coisa, né, que a gente precisa começar a entender que não está cada um num barco, né, defendendo uma questão, a gente está aqui defendendo uma causa. Então, quando a gente se depara com alguns profissionais, seja na magistratura ou no Ministério Público, na defensoria, o doutor Francisco comentou agora sobre inventário, e particularmente uma questão que eu tenho com os inventários judiciais é a contadoria, né? Porque você chega no fórum, eu não sei, às vezes eles escrevem de um jeito meio inteligível, assim. E aí você chama lá no balcão e fala assim, olha, será que a contadoria aceita conversar comigo? Não, não, eles não atendem advogado. Aí você fica naquela, né? Você fala, poxa, mas é a mesma causa, né? São direitos complementares aqui, então, seja juiz, promotor, contador, procurador de justiça, né, estagiário, atendente de estagiário de fórum, gente, a causa é uma só, né? A gente precisa começar a ter uma compreensão maior sobre a existência humana que vai passar por isso, né? Independentemente de ser, como o doutor Francisco também colocou, aquele filho, né? Aquele adolescente chega em casa, joga a bolsa, vai para o quarto, se tranca lá e fica no tablet, né? E daqui a pouco vai começar a tomar café virtual, almoçar virtual, sei lá eu, mas a gente precisa No entender... metaverso, doutora. Daqui a pouco é no no metaverso. metaverso, é no metaverso. Mas, né, que qualidade de metaverso também que a gente vai trazer, né? Que são questões já para se pensar, porque... Então, assim, a gente precisa entender que não são cenários diferentes, são profissões complementares em prol da mesma causa. São pessoas em posições, né, em papéis diferentes dentro de uma família, dentro de uma universidade, dentro de um colégio, dentro de uma comissão, né, mas que são complementares, que a gente não pode perder de foco qual é o nosso objetivo comum. Ninguém precisa, né, falar no sentido de sobrepor, mas de complementar, de agregar ideia. E, infelizmente, quando a colega traz essa fala, olha, os juízes precisariam estar aqui ouvindo, eu concordo com ela. Não só eles, mas os promotores também, por conta dessa experiência mesmo, de sábado, né, um promotor do Ceará, quer dizer, são quilômetros de São Paulo, que a gente percebe o quanto a realidade é comum, entende? Então, precisa de fato, né, as pessoas precisam parar para ouvir, precisam, ou melhor, né, precisam parar para se ouvir, porque está faltando isso, demais, demais, sobre todos os aspectos. Quem dera fosse só na parte de família, de idosos, né, doutor? Às vezes parece que a gente fez uma faculdade e o judiciário fez outra. Mas tudo bem. Tudo bem que eles Doutora... adotem o CPC da primeira vara, o CPC da segunda Sim. vara, desde que eles preservem o direito material, por mim tudo bem. A questão é que eles estão adotando o CPC de cada vara e estão suprimindo o direito. E aí? O pior é que aqui nós temos vara judicial, né? Então, faz-se tudo um pouco aqui, né? A única especialização, me corrija, doutora Carla, a terceira faz infância, a segunda faz júri e a primeira faz VEC, né? Vara de execuções criminais. É a única coisa que os diferencia. Então, você vê mesmo procedimento com 3 possibilidades, com 3 sentenças diferentes. Isso que é incrível. Por isso que
é muito pertinente o posicionamento da doutora Arlete, colocando que a doutora devia ministrar algo nesse sentido para eles. Ah, me convida que eu vou. Eu já tenho onde tomar café mesmo aí, ó. Tá certo. Doutora Carla, se quiser ir caminhando para o final, fica à vontade. Sim, eu que vou agradecer a doutora Natália, também vou estar encaminhando para ela o nosso... Ai, gente, ajuda a memória da pessoa. Certificado. Assinei com muito carinho, doutora. Obrigada, doutor Fabrício. Assinei com muito carinho. Fiquei muito e feliz. A gente agradece imensamente a participação da doutora. Estão convidados também a vir a São Paulo, a participar dos nossos eventos lá na Penha e tantos outros aí. E estamos juntos aí. Doutor Francisco também, viu? Muito obrigada. Estão todos convidados. E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai para o encerramento. E agradecer a presença de todos os advogados que estiveram aqui nesse bate-papo bem gostoso. A doutora Natália falou que vai providenciar a reunião com juízes e Já tá agradeceu a ótima palestra. Patrocinada pelo café do doutor Fabrício. Não vai trocar xícaras, hein, doutor Fabrício? Não vai trocar xícaras, hein? Tem, não sei se você gosta, mas tem o que a gente chama de Irish Coffee. Bom. Vai Baileys com chantilly e café. Eu acho que é esse. Eu acho que você tem que levar esses aí para os juízes ficarem mais, né, para aprimorar as oitivas ali. Eu acho importante. Combinado. Doutora, obrigada, muito obrigado, gente. Viu? Tudo de bom para vocês. Muito sucesso aí para vocês. Obrigada mesmo. Até a próxima. Igualmente. Obrigado. Obrigada, viu? Um abraço a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Doutora Carla, você precisa parar de gravar aí antes de